Hi there, how's it going? Essa videoaula é sobre o tempo verbal Present Perfect. Esse é um dos tempos verbais mais difíceis em inglês. Se você já estudou um pouco, acho que você vai concordar comigo. Mas assim como qualquer tempo verbal, o Present Perfect é formado por uma estrutura. Ele é formado por um sujeito, mais o have ou has, que funcionam como auxiliares, mais o passado do particípio do verbo principal da frase. O passado do particípio é aquela terceira coluna de qualquer lista de verbo em inglês. Tão importante quanto saber o nome do tempo verbal ou a estrutura dele é saber quando usar o tempo verbal. O Present Perfect é usado em duas situações. A primeira, quando fala de algo que começou no passado e continua até os dias de hoje. Por exemplo, Maurício has looked for a job since last year. Maurício está procurando emprego desde o ano passado. Nessa frase temos a estrutura como Maurício sendo o sujeito, has sendo o auxiliar, utilizado para a terceira pessoa, porque Maurício é a terceira pessoa do singular, e o verbo to look for no passado do particípio. Utilizamos a tradução como está procurando, ao invés de tem procurado, o que é o mais comum em português. Só que não podemos utilizar Maurício is looking for a job, porque is looking for é o present continuous, e ele é utilizado quando a gente fala de algo que está acontecendo no momento. Por exemplo, essa frase, Maurício is looking for a job now. Maurício está procurando um emprego agora. Sempre que falar de algo que começou no passado e vem acontecendo até os dias de hoje, utilize o Present Perfect. Veja mais um exemplo dele. I have lived in Petrópolis for 5 years. Eu moro em Petrópolis há 5 anos. Então o sujeito foi I, o auxiliar foi have e o verbo lived, passado do particípio do verbo to live. A tradução foi feita como eu moro, presente simples. Só que o presente simples não pode ser utilizado porque a gente está falando de quantidade de tempo. E o presente simples não menciona há quanto tempo. Por exemplo, I live in Petrópolis. Eu moro em Petrópolis. O segundo uso do Present Perfect é para falar de algo que começou em um ponto inespecífico do passado e terminou no passado, mas tem uma conexão com o presente. Por exemplo, I cannot get into the office as I've lost the key. Não posso entrar no escritório pois perdi a chave. Olha um outro exemplo. Carlos doesn't want to eat because he's already eaten. Carlos não quer comer porque ele já comeu. Então, nas duas frases, falamos de algo que começou no passado e terminou no passado. I've lost the key. Eu perdi a chave. He's already eaten. Ele já comeu. Mas causou um impacto no presente. I cannot get into the office. Não posso entrar no escritório por causa dessa ação. Carlos doesn't want to eat. Carlos não quer comer por causa da ação do passado. É importante saber que se você mencionar quando a ação aconteceu, o passado simples que tem que ser usado, não o present perfect. Por exemplo, I cannot get in the office as yesterday I lost the key. Não posso entrar no escritório porque ontem eu perdi a chave. Então foi mencionado quando aconteceu o fato no passado. Na interrogativa, é só inverter a posição do auxiliar have ou has com o sujeito. Por exemplo, What have you done lately? O que você tem feito ultimamente? Where has he gone after class? Aonde ele tem ido depois da aula? Para colocar na negativa, é só acrescentar o not após o auxiliar. E é comum falar de forma abreviada, haven't ou hasn't. Por exemplo, I haven't seen Tina for days. Eu não vejo a Tina há dias. She hasn't spoken English since moved to Aracaju. Ela não fala inglês desde que se mudou para Aracaju. As preposições utilizadas ou mais utilizadas no Present Perfect são since, que quer dizer desde, é usada para falar de período de tempo ou de uma outra ação que aconteceu no passado. Por exemplo, I've studied English since 2014. Eu estudo inglês desde 2014. I've studied English since I graduated. Eu estudo inglês desde que me formei. E a preposição for, que quer dizer por ou a. Por exemplo, e é para falar de quantidade de tempo. Olha o exemplo. I've studied English for 2 years. Eu estudo inglês há 2 anos.
Os advérbios comuns utilizados no Present Perfect são ever, que quer dizer já, normalmente usado em perguntas. Por exemplo, Have you ever been to Manaus? Você já esteve em Manaus? Sempre que você usar Have you ever been, utilize o to. Você já esteve em algum lugar ao invés da preposição in, mas também está correto. Already, que também quer dizer já, só que normalmente usado em frases afirmativas. Por exemplo, I've already done my homework. Eu já fiz minha lição de casa. Just é utilizado para dizer que algo acabou de acontecer. Em português a gente fala o acabar de. Por exemplo, I've just talked to her. Eu acabei de falar com ela. Yet, normalmente usado na negativa. A tradução normalmente é ainda. E ele é utilizado no final da frase. Por exemplo, I haven't seen him yet. Eu ainda não o vi. Bom, vamos fazer uma revisão. Na afirmativa, o Present Perfect é formado por um sujeito, mais have ou has, que são auxiliares, mais o passado do particípio, que é aquela terceira coluna da lista de verbos. Na negativa, a gente acrescenta o not após o have ou has, e normalmente fala de forma abreviada, haven't ou hasn't. Na interrogativa, é só inverter a posição do auxiliar com o sujeito. Falamos que é utilizado em duas situações. A primeira, quando algo começou no passado e continua até os dias de hoje. Por exemplo, She's worked in Vitória since last year. Ela trabalha em Vitória desde o ano passado. E para falar de algo que começou e terminou no passado, mas tem uma ligação com o presente. Por exemplo, Daniel has cut his hand and now he cannot play the piano. Daniel cortou sua mão e agora não pode tocar o piano. Só que falamos que se mencionar quando a ação aconteceu, o passado simples que tem que ser usado. Por exemplo, Daniel cut his hand yesterday and now he cannot play the piano. Daniel cortou sua mão ontem e agora não pode tocar o piano. As preposições utilizadas são since, que é para falar de período de tempo ou uma ação no passado, e for, para falar de quantidade de tempo. Os advérbios utilizados são ever, que é normalmente usado em perguntas, already, em frases afirmativas, just, para falar que algo acabou de acontecer, e yet, normalmente usado na negativa no final de frase. Bem, pratique na videoaula de exercícios sobre Present Perfect e confira toda semana uma nova videoaula no site inglesonline.com.br. Inscreva-se no nosso canal do YouTube para ter acesso a todo o conteúdo antes de todos. Espero ter ajudado vocês nesse tempo verbal tão difícil. Se você gostou dessa videoaula, compartilhe. Espero que você escute a próxima. Take care!